Esta é a linha de frente de uma guerra que o mundo esqueceu. Aqui, as tropas do exército sudanês celebram um raro sucesso enquanto avançam em direção à capital, Khartoum. Uma vitória frágil sobre os rivais das forças de apoio rápido. Olá! Bom, hoje eu e meu grupo vamos falar um pouco sobre a Guerra Civil do Sudão. O que foi a Guerra Civil do Sudão? A Guerra Civil do Sudão tem suas raízes em uma série de conflitos históricos e rivalidades de poder. Em 2019, o presidente Omar al-Bashir, que governou o país durante 30 anos, com um apoio militar e paramilitar, foi disposto a uma série de processos contra o seu governo autoritário. Depois disso, ocorreu uma aliança militar no país que tomou controle do país, prometendo o futuro civil. Porém, as divisões internas ainda continuaram no país. Em 2021, um golpe militar anulou as esperanças de transição para um governo civil, agravando assim as tensões políticas. As principais facções que disputam o poder atualmente são as Forças Armadas Sudanesas, a SAF, que é liderada pelo general Abdel Fattah al-Burhan, e as Forças de Apoio Rápido, a RSF, que é liderada por Mohamed Hamdan Dagalo, conhecido como Hemeti. Outro fator é a economia debilitada e o extremo desigualdade social. A guerra tem aprofundado essas questões, especialmente em regiões fragilizadas como a Darfur, onde o RSF, originadas por milícias janjaweeds, tem um histórico alto de ataques aos civis. Essa situação levou ao Sudão a uma crise humanitária, com milhões de deslocados e tendo dificuldades de acesso a serviços essenciais, intensificando assim o sofrimento civil em meio a uma disputa de poder não resolvida. Originalmente aliados, os países discordam sobre a integração do RSF ao exército oficial, entre outros interesses políticos e econômicos relacionados ao controle do país. Aqui estão algumas curiosidades sobre o conflito atual no Sudão. As raízes na milícia Janjaweed, as Forças de Apoio Rápido RSF, que são protagonistas no conflito atual, foram originalmente formadas a partir da milícia Janjaweed. Essas milícias foram acusadas de cometer genocídios na região de Darfur nos anos 2000, e os crimes de guerra cometidos por elas foram um fato grave para o indiciamento de Omar al-Bashir, o ex-presidente do Sudão, no Tribunal Penal Internacional. Guerra esquecida. O conflito no Sudão é frequentemente descrito como uma guerra esquecida, comparado ao conflito em outras regiões, como Gaza, Ucrânia. O Sudão recebe muito menos ajuda e atenção internacional, embora milhões de civis estejam enfrentando fome extrema e deslocamento. Complexidades militares. A luta entre as Forças Armadas Sudâneas, SAF e as RSF se fragmentou em várias frentes, incluindo recrutas mal treinados e facções locais. Isso dificulta o controle sobre as tropas, e nem os líderes das SAFs nem das RSFs conseguem garantir lealdade plena, o que leva a uma dinâmica de violência ainda mais caótica. Consequências para a população civil. A crise humanitária devastadora por causa das fome e de doenças matando milhares, especialmente no campo de refugiados em Zenzé. Recentemente, organizações como Médicos Sem Fronteiras foram interrompidos atividades devido à violência e à falta de segurança, deixando crianças em uma extrema desnutrição. Bloqueio de ajuda humanitária. Além da escassez de recursos, o acesso humanitário é deliberadamente obstruído por ambas as facções.
A SAF bloqueia acessos a áreas controladas pela RSA, enquanto a RSA saqueia os produtos que são levados para o país. Será que vai continuar por quanto tempo mais? A situação atual e os relatos das organizações humanitárias e de observadores sugerem que a guerra no Sudão pode continuar por um longo período, a menos que haja uma intervenção externa significativa ou uma mudança drástica na disposição dos líderes para negociar. Além disso, a presença de rivalidades locais e o envolvimento de facções diversas indicam que a liderança centralizada de dois principais generais perdeu controle sobre parte do país, dificultando qualquer acordo de paz abrangente. Sem um cessar-fogo viável e uma ausência de mediação internacional ativa, as perspectivas de paz permanecem distantes. Fatos importantes. A Guerra Civil no Sudão tem suas raízes em uma série de conflitos históricos e rivalidade de poder. Em 2019, o presidente Omar al-Bashir, que governou o país por 30 anos com apoio militar e paramilitar, foi deposto após protestos massivos contra seu governo autoritário. Depois disso, uma aliança militar tomou o controle do país, prometendo um futuro civil, mas suas divisões internas continuaram. A vida normal aqui foi destruída. A BBC ouviu relatos de estupros, saques e violência indiscriminada cometidos pelas forças de apoio rápido. Milhões de sudaneses estão tendo que deixar tudo para trás. Poucos ficaram. Mortar, de 64 anos, levou a BBC para conhecer o que antes era a praça central da cidade. Agora é um cemitério improvisado. دكتور يوسف الحبر ده مات محمد مدفون هنا عبد الله مدفون هنا ابراهيم مدفون هنا جلال مدفون هنا تفضل انا ده O momento para relembrar os nomes das vítimas. Muitas sepulturas estão identificadas apenas pelos números. A ONU diz que os dois lados envolvidos no conflito são acusados de abusos graves, inclusive crimes de guerra. Acusações que ambos negam. O conflito no Sudão já resultou em estimativas de 20 mil a 150 mil mortes até setembro de 2024, com os números reais difíceis de verificar devido à falta de acesso seguro a muitas áreas afetadas. Além disso, há relatos de cerca de 33 mil pessoas feridas, principalmente entre civis, enquanto milhões enfrentam deslocamento e uma crise humanitária crescente. A guerra criou um dos maiores fluxos de refugiados e deslocados internos do mundo, complicando ainda mais a resposta humanitária e o acesso a tratamentos médicos básicos.